Essa é a parte 3, o anime está na descrição. Alicia estava matando altos humanos, dizendo que eles deveriam desaparecer, com outro cara fazendo a mesma coisa, dizendo que não perdoa quem venera o Lorde Demônio. Alicia voltou para a capital imperial, e o cara estava ajudando ela também, e ficam falando sobre as linhas, sobre o massacre deles. E quando Alicia estava saindo dali, aquele paladino diz que também vai para aquela cidade, pois o sacerdote teve uma profecia que o Lorde Demônio iria ressurgir lá. Enquanto isso, a elfa está aprendendo invocação, e a primeira invocação dela é um passarinho, que permite ela enxergar tudo através dele, mas custa muita mana, mas mesmo assim ela vai ser um pacto com ele, utilizando uma pedra mágica para fazer o ritual. Então o Diablo diz que aquilo é invocação boa para ela, e tá com uma moeda para cima, mas como ela não consegue ver, pede para o passarinho ir até lá, e com isso consegue acertá-la com uma flecha, assim melhorando as habilidades de arqueira dela. Mas a elfa começa a sentir um cheiro estranho, sendo o fedor da gata, então decidem tomar um banho, e enquanto ela fica brincando, o cara está com muita vontade de espiar, mas não tem coragem. Até aquela demônia aparecer, mas apenas para conversar, pois sente a alma do rei demônio na gata. E só agora a elfa está descobrindo isso, mas quer ouvir da gata falando. E quando descobre tudo, a abraça, dizendo que quer ajudá-la, quando estiver com problemas. Então a gata pergunta por que ela não o matou. Então Eldegard diz para revivê-lo, e mais difícil que isso, e que o ritual da ressurreição não oferece risco de vida dela. Então vai ensiná-lo a fazer isso, para os demônios não precisarem se intrometer, mas o problema é se Diablo vai poder derrotá-lo. Mas mesmo assim decide fazer isso, e farão isso em 3 dias, durante a lua cheia. Enquanto comia, Alicia chega para falar com eles, dizendo para voltarem à pousada, pois aquele paladino está na cidade, e que está acima do nível 100, e ele acredita que eles possam ser adoradores do rei demônio, e irá torturar eles se os capturarem. Mas no meio do caminho encontra aquele paladino, então Diablo está se preparando para apresentar normalmente, mas acaba fazendo a mesma burrada, que já deixa o cara bravo com ele. Então a gata fica xingando o cara, até ele usar um tipo de magia para sufocá-la, mas Diablo consegue perceber a magia e desfaz ela. E quando o paladino vai usar a magia contra o Diablo, ele apenas o reflete, fazendo ele se transformar em uma pedra, fazendo os outros recuarem, com Alicia achando que seria melhor eliminá-lo. Está quase na hora do ritual, mas a gata, antes disso, quer contar para Alicia, mas Diablo é contra isso, e pelo fato dela ser uma cavaleira imperial, mas mesmo assim ela quer contar, e após ela saber disso, decide apoiá-la, mas Diablo está sentindo algo estranho. Finalmente chegaram em um local do ritual, e as preparações já estão prontas, mas Alicia está com eles, mas mesmo assim eles irão continuar com o ritual, que precisa de grande poder mágico para ser feito, que será o poder do próprio Diablo, mas na primeira tentativa ele nem chegou perto, então ele terá que enfiar os dedos naquele lugar para colocar mais mana, deixando o Diablo full tenso, mas a gata continua firme em sua decisão, então Diablo vai sem medo, e com foco para isso, conseguindo chegar no poder do rei demônio e infundindo seu poder mágico nele, conseguindo libertar ele, deixando a Alicia animadona, mas o Lorde Demônio era apenas uma garotinha. Mas mesmo assim, Diablo desafia ela, e como recompensa, a Rainha Demônia vai lutar contra ele e o matá-lo de forma mais bruta. Mas ela esqueceu como se faz isso, e decide reduzir ele em cinzas. Mas quando elas dizem que ela não vai poder fazer isso, ela acaba desistindo de matá-lo, deixando o Diablo todo perdido, e a Alicia bem indignada. Então a gata decide perguntar por que ela sai matando geral, mas nem ela sabe responder isso. Então eles pedem para ela parar se não for a vontade dela. Então ela decide não matar ninguém, deixando a Alicia mais brava ainda. Mas Eldegard aceita até que de boa, mas a Rainha Demônia apenas quer comer, e quando a elfa dá uns biscoitos a ela, se torna a comida preferida dela, tendo a missão de devorar todos os biscoitos do mundo. E Alicia é inconformada com isso. Enquanto ia para a cidade, Diablo carregava a gata no colo e pergunta se ela vai aceitar de boa ela viva por aí. Então a gata diz que ela está de boa, já que ela não deseja matar mais ninguém, mas acima deles parece um certo tipo de bicho, indo dar parabéns pela ressurreição da demoniazinha, sendo ele Eulerex, que está vivo desde a última reencarnação do rei demônio, e diz que vai fazer o sacrifício a ela matando os humanos que estão com ela, mas a bicha recusa na hora, pois assim não vai comer biscoitos. Então Eulerex diz que tem algo de errado e que tem que reencarnar novamente, mas Eldegard a protege, dizendo que tudo que importa é a vontade do rei demônio, mas ela acaba perdendo e o Diablo decide lutar, já atacando o bicho, dizendo que ele é o verdadeiro rei demônio, mas Eulerex vai desviando de todos os ataques dele, e quando vai atacá-lo, o Diablo reflete, conseguindo perfurá-lo, sendo um poder único de um rei demônio passado. Ele só tem isso porque foi o primeiro a derrotá-lo no jogo. Então o cara vai em direção à demoniazinha, mas a gata protege, conseguindo receber um obrigado dela. E ainda Eulerex não acredita que o Diablo é um rei demônio, e foge em forma de pássaro. E Diablo só deixou ele ir, para proteger as pessoas em seu lado. E Alicia continua indignada. Eldegard vai esperar na floresta, enquanto a demoniazinha vai para a cidade, mas como não podem dizer o nome dela lá, decidem chamá-lo de Clem. E ao chegarem no quarto, o Diablo já morre na cama. Um Clem
dizendo que tem poder infinito. E como não cabe todos ali, só eles irão dormir nesse quarto. E ela já começa a ensinar safadezas a Clem, recuperando toda a mana do Diablo. E enquanto isso, Alicia está lembrando de algumas memórias e diz que o Rei Demônio precisa cumprir seu dever para livrar o mundo dos humanos e criar um mundo melhor. E Paladino triste por ter perdido para o Diablo, mas terá uma revanche. Cled está na cidade, mas com um capuz para não saberem que ela é um demônio. Com todas felizinha, menos Alicia, que continua puta com a situação. E o primeiro que eles vão é um café para comer uns biscoitos. Com o Diablo junto a Celis, explicando a situação, com ela aceitando de boas essa situação. E por enquanto ela vai apenas observar. E enquanto andava, a gata some junto com Clem, com Alicia levando elas para um lugar, dizendo que planejava levar apenas a Clem, mas não tem problema, pois não sabe o que pode ser o gatilho, e pergunta o que farão se restaurar as memórias do Lorde Demônio e despertá-lo completamente, deixando a gata sem entender nada, a deixando até assustada. E ainda por cima ela diz que cansou de fingir que são amigas, que também deixa Clem brava, e Alicia hesitada só em pensar em morrer para ela, e lembra do cara que foi manipulado por ela, sendo ela a culpa do demônio na cidade. E agora aparece o Paladino, e Alice chama eles de adoradores de demônio. Para se safar disso tudo, diz que está protegendo aquela criança, que já deixa o Paladino animado para espancar ela. Então a gata invoca seu familiar, mas os outros Paladinos segura, para o cara finalizá-lo. E quando a gata vai pra cima, é pega pelo Paladino, com Alicia dizendo que Clem precisa de ódio, e o Diablo está procurando por eles, ainda com um mau pressentimento. A gata acorda junto com Clem em uma gaiola, e ganha um biscoito de Clem, com ela dizendo que a gata passou por muitas dificuldades por culpa dela, e que toda a família dela foi morta por ela, mas ela tentou salvá-la. Mas nem a gata sabe o porquê de ter feito isso, e não sabe odiá-la. Então Clem diz que não ser livre é doloroso, com a gata dizendo que ela passou pela mesma coisa, mas era como se Clem estivesse dormindo dentro dela. Mas como ela sempre nasceu como um rei demônio, a gata acaba criando um laço com ela, por serem bem parecidas. E quando Clem disse que pode explodir tudo ali para saírem, a gata diz que ela não precisa fazer isso, e para continuar sendo assim, e não matar ninguém. E agora chegam na igreja, onde serão torturadas pelo Paladino, por ele achar que são adoradores de demônios, chamando isso de salvação, com Alice ali no fundo, apenas vendo aquilo sem arrependimento. Mas quando a gata pergunta se foi tudo uma mentira, Alicia não consegue responder e vai embora, deixando apenas Clem ali. E até agora o Diablo não achou ela, então decide pedir ajuda ao cavaleiro, que ele não sabe como pedir um favor, mas não consegue falar normalmente sem entrar no personagem. E por sorte uma criança chega, dizendo que viu um Paladino carregando a gata com uma garotinha, indo para a igreja do norte. Então o Diablo vai correndo até lá, com a cidade cercada de demônios. Então Celis tem que aumentar a potência da barreira, e agora a tortura dela vai começar, já deixando Clem brava. Então o Paladino corta ela, fazendo o disfarce cair, deixando ela mais brava ainda. Mas para ela não fazer nada, a gata defende do Paladino, e acaba sendo esfaqueada diversas vezes, que deixa Clem louca de raiva, e agora entendendo que era aquele gatilho, e que se transforma em um verdadeiro demônio, deixando o cara desesperado. Mas só com o olhar dela, ele ficou cego, e logo depois finalizado com uma grande rajada de mana, fazendo todos da cidade perceber isso, com Clem no meio da cidade transformada, e a elfa preocupada com a gata porque viu o estado dela com o pássaro. Então o Diablo dá um monte de poção a ela para salvá-la, enquanto ele irá lidar com a Clem. O exército está animadão pela volta completa do Rei Demônio, com Alicia indo até eles, sendo ela a pessoa que fez todo esse plano, e dizendo que finalmente irão acabar com esse mundo nojento. E enquanto isso, Galford nem sabe o que fazer. Annie e Sylvie aparece ali, dizendo que vão cuidar da área do Rei Demônio, mas Clem não consegue reconhecer Diablo, então começa a atacá-lo, mas Diablo via conseguindo espaço para conjurar suas magias, mas para não destruir a cidade, vai restringir na área de efeito. E por sorte, depois da elfa dar altas poções para a gata, ela consegue acordar dizendo que Alicia os traiu, e que deseja reviver o Rei Demônio desde o início, e que forçou Clem a passar por uma experiência traumática. E enquanto isso, o Diablo não está lançando nenhum ataque, apenas preparando a área. E agora aparece o Caveiro para ajudá-lo, dizendo que vai tirar as duas dali, e finalmente ele poderá contra-atacar, usando vários elementos de uma vez, conseguindo deixar o Rei Demônio no chão, mas continua vivo. Então as duas chamam pelo nome dela, mostram que estão bem, conseguindo fazê-lo voltar ao normal, e pedindo desculpa por isso, mas as duas continua com ela. E mesmo após o cavaleiro ver isso, ele diz que não vai falar nada, pois ele é um aliado das mulheres. Mas a mana do Diablo acabou, mas não pode deixá-los ver ele desmaiado, deixando todos os demônios putos. Mas Eudgard deu espaço para Alicia fugir. Após acabarem com isso, Sylvie vai até eles dizendo que a garotinha e o Rei Demônio não pode deixá-la livre assim, e que se o Diablo não tivesse ali, a cidade toda seria destruída.
E se eles sabem do exército de demônio que se aproximam, Diablo tem uma ideia e pergunta se Clem gostaria de viver com eles nessa cidade, e que uma maneira disso aconteceu usando a magia de escravização nela e se tornar sua serva. Então as duas conseguem fazê-la concordar com isso, e Diablo está morto de novo, mas em vez de as duas dormir com ele, agora são 3, e está mais nervoso do que nunca lutando contra o rei demônio. Mas Alicia chega para atrapalhar o soninho, pedindo para Clem curar os ferimentos de um demônio, sendo esse demônio Eldegard, que foi punida pelos outros demônios. E Diablo percebe que as duas estavam trabalhando juntas desde o início, mas Clem continua sem querer fazer isso. Mas quando Diablo pede para ela curá-la, ela faz isso na hora, com Eldegard agradecendo ela no mesmo instante. Mas Clem diz que decidiu viver entre os humanos, e para ela parar de fazer coisas tristes, e que se ela não parar, não vai ser mais sua seguidora. E finalmente Alicia solta a elfa, dizendo que foi muito exposta ao lado negro, e que todos eram tão podres que não conseguia aceitar, e vivia sozinha, cheio de ódio, fazendo Diablo perceber que ela era igual a ele, pois nunca encaixou em nenhum lugar, e consegue entender como ela se sente, e como tudo o que ela fez foi em vão, decide acabar com sua vida, dizendo que está sozinha, mas Diablo salva antes disso, dizendo que ela não pode se livrar de seus pecados desse jeito, e que ela não deveria ligar para uma posição forçada, e que ela só tem que ser ela mesma, e que se ela tentar sair disso tão fácil, irá mostrar o significado de medo dela, deixando ela até emocionada, e ainda por cima a gata perdoa ela, e quando o Diablo vai falar mais palavras motivacionais, quase cai no chão pela falta de mana. Então todas começam a se despir para ajudá-lo, e quando iam fazer uma missão simplesinha, as duas acabam dizendo para ele escolher quem ele vai beijar, pois ele beijou Clem e acabaram ficando com ciúmes, e que pertence a ele mais tempo, e não vão ficar satisfeitas até fazer isso com elas. Mas ele diz que não vai fazer isso, pois ele é o rei demônio. Espero que tenha gostado do vídeo, deixa bastante like para mais recaps. Não esqueça de se inscrever no Seja Membro, porque tem partes antecipadas antes de eu postar. É isso, muito obrigado e até a próxima.